Senhor Deus Todo-Poderoso, mais uma vez estamos reunidos diante do Senhor, na Tua presença, para buscarmos a Tua face. Este é o verdadeiro lugar que há muito tempo, meu Deus, o Teu povo considera. Já o rei Davi disse: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Os nossos pés estão dentro das Tuas portas, ó Jerusalém. Ó Deus, é a única coisa que nós podemos fazer, Senhor, é virmos para onde o Senhor está. Tu disseste: sem mim nada podeis fazer. E nós estamos vindo para receber a graça do Senhor, para Te pedir misericórdia, para Te pedir, meu Deus, que o Senhor nos ajude, porque nós confessamos que precisamos da ajuda do Senhor. Eu sou o Teu povo, ensina o Teu povo, derrama a Tua graça sobre o Teu povo. Estamos vindo suplicar, Deus, o Teu favor, Teu divino favor, no nome de Jesus Cristo. Amém. Graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos ficar de pé. 1 Reis 17, do 1 ao 7. Estivemos em Fortaleza, também estivemos em Maranguape com o irmão Nilson Lins, né? Irmão Luiz, mas chamam Nilson Lins, né? Nome de guerra, que ele é chamado desde o tempo da infância, Nilson. Então estivemos lá, tivemos um bom culto. Teve conosco o irmão Jaci já é batizado na mensagem, está por lá frequentando com a gente. Deus possa abençoá-lo, Deus possa dar-lhe a graça, né? E depois tivemos o culto domingo em Fortaleza. Foi muito bom também, graças a Deus por isso. Então nós vamos ler. Elias prediz contra Acabe e é sustentado pelos corvos. Então Elias o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: vai-te daqui e vira-te para o oriente e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que passados dias, o ribeiro se secou, porque não tinha havido chuva na terra. Amém. Podemos assentar. O profeta Elias é, sem dúvida, um dos profetas mais conhecidos na Bíblia. Ele e Enoque foram arrebatados ao céu. A Bíblia não diz como Enoque foi arrebatado. A Bíblia só diz que Deus o trasladara para si, porque tinha alcançado o testemunho de que agradou a Deus. Mas já o profeta Elias, ele foi arrebatado, tirado da terra. Aos olhos, né? O profeta Eliseu, que ia ser o seu substituto, e foi o seu substituto, viu quando Elias foi arrebatado. Mesmo o profeta Eliseu tendo visto Elias ser arrebatado, muitas pessoas não creram. Os próprios alunos da escola dos profetas, que tinha naqueles dias, quiseram ir atrás de Elias. Eles até disseram: pode ser que Deus o tenha levado daqui e depositado em outro lugar, soltado em outro lugar, mais pela frente. E foram e não acharam nada. Aquele episódio de quando
aquelas crianças ficaram zombando de Eliseu e ficaram dizendo: sobe, calvo. Calvo é careca, né? Sobe, calvo. É porque eles também não criam que Elias tinha subido. Eles também não criam que o profeta Elias tinha subido. Eles queriam dizer: se Elias subiu, sobe também. E nós não podemos medir a consequência das coisas, mas o certo é que o profeta Eliseu não ficou satisfeito com aquilo e lançou uma maldição sobre aqueles meninos, e veio duas ursas, saíram do mato e mataram 42 crianças. Irmão Branham disse que o motivo pelo qual aquelas crianças morreram é porque elas zombaram do profeta, porque viam seus pais falando mal do profeta de Deus. Simplesmente por isso, que viram seus pais falando mal do profeta de Deus. Por certeza, incrédulos, duvidavam, não criam e ficavam dizendo. Mas Elias, o tisbita, era um homem, irmão Bruno diz que tinha o assim diz o Senhor. Tinha o assim diz o Senhor. Você vai encontrar pessoas sem o mínimo conhecimento, mas assim: eu não preciso de homem para Deus falar comigo. Interessante que Deus sempre usou homens. Esse foi o método de Deus. Deus nunca se revelou à humanidade de uma forma coletiva. Deus nunca apareceu a 20, 30, 200, 1000 pessoas. Deus se manifestou a um mensageiro, e esse mensageiro deu a mensagem de Deus. Isso tem sido, irmãos, a característica em todas as eras. A mensagem de Deus veio através de um mensageiro. Isso nos dá segurança para crermos que a mensagem de Deus tenha vindo nesta era que estamos vivendo também através de um mensageiro. Porque nós olhamos para trás e vemos que foi o método de Deus trabalhar. Foi se manifestando através de um mensageiro. Deus dava a palavra a um mensageiro, e esse mensageiro dava a palavra para o povo. O irmão Branham veio disse aqui, que quando o homem tem o assim diz o Senhor, irmãos, aquilo é Deus falando. Olha, ali ele não disse assim: eu vou orar para não chover. Aqui ele diz assim: não choverá senão segundo a minha palavra. Não choverá senão segundo a minha palavra. Ou seja, só no dia que eu disser que vai chover. Só no dia que eu disser que vai chover. E foi exatamente desta maneira. Só choveu quando Elias disse que ia chover. Agora, o irmão Branham pregou essa mensagem aqui: alimento espiritual em seu devido tempo. Nós vamos ler aqui começando no 10, parágrafo 10. Parágrafo. Não, é logo no 3. Logo no 3 aqui. Desejo que se edifiquem agora nos oráculos santos de Deus, edificado na palavra, na fé. A fé desta hora vai se necessitar de mais fé nesta hora do que em qualquer outra era anterior, porque se necessitará de fé de rápido para que sejamos levantados. Irmãos, o que vai acontecer nessa era, eu creio que muitos de nós estaremos vivos, e talvez até todos nós estaremos vivos no dia do arrebatamento, porque eu não creio que reste mais muito tempo, por tudo que está acontecendo. Agora se reuniu em oração aí o Papa e um líder de Israel e um líder da Palestina. E a Bíblia diz: meu povo fez um pacto com a morte. Este é um dos maiores sinais do tempo do fim.
Israel, que nunca se juntou na adoração com ninguém, está se juntando agora, orando pela paz. E em Tessalonicenses diz que quando disserem paz, 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 então lhes sobrevirá a repentina destruição. Então não resta dúvida que nós estamos no tempo do fim. E a fé que nós vamos precisar é fé que vai produzir rápido. A fé que vai produzir rápido. Mas a única coisa que nós temos que fazer é perseverar. Porque irmão Bruno disse, aquilo estará lá. Na hora em que nós precisarmos, aquilo estará lá. Agora veja. Porque se necessitará de fé de rápido para que sejamos levantados. Queremos, pois, que vocês creiam em tudo que têm visto, ouvido, a palavra que tem ouvido ser pregada, e os sinais e maravilhas que vocês têm vistos. Desejamos que vocês acumulem tudo isto em seus corações e considerem se isto é Deus ou não. É como Elias na antiguidade que disse, se o Senhor é Deus, segui-o. 1 Reis 18, 21. E se Jesus é o centro de todas as coisas para o cristão, então eu penso que devemos soltar-nos de tudo mais e agarrar-nos a Ele. Recorde, Ele é o centro, é a estrela do norte. Irmãos, tudo na terra aponta para o norte. A bússola é um aparelho que é feito simplesmente com um ímã solto. E aquele ímã, por força da terra, aponta para o polo norte, aponta para a estrela do norte. É chamada estrela polar. Então tudo é dirigido para o norte. Então veja, Ele é o último, Ele é o absoluto. E se Ele é a estrela do norte, aponta para Cristo, né? Então há uma coisa que apontará para a estrela do norte, e essa coisa é o compasso com o qual você está navegando, para mostrar o rumo. E o compasso com o qual estamos procurando navegar é a palavra. E a palavra sempre aponta para Jesus Cristo. Parece que estamos passando por um tempo de angústias e provas. Ei, meu Deus do céu. E daquele tempo para cá eu acho que piorou muito mais. Inquietudes nos tempos e angústias entre as nações, e muitas coisas estão sucedendo. Algumas vezes me sinto como que engolfado, porque onde quer que olho, é como estar numa nau em alto mar, e que a mim se tem dado o encargo dessa nave. E como chegaremos ao destino? Aqui vem as ondas enormes, 100 vezes maiores que meu barco, porém venceremos todas. Somos mais que vencedores por Ele. O capitão supremo tem em suas mãos as cordas que estão amarradas ao extremo da nau. Ele nos conduzirá, venceremos cada uma. Agora esta noite, vamos ver aqui, eu coloco aqui, deixa eu anotar aqui, 3, 5, 6, 10, 11, 18. Agora, se você quer a leitura ou anotar as referências, não creio que seria próprio ter um culto sem ler a palavra de Deus e fazer alguns comentários, quer seja para celebrar um culto, ou de cura, ou o que for. Todos entendemos, suponho, que não há estrangeiros entre nós, pessoas de fora. Assim sendo, todos compreendemos o que é cura. Não é algo que uma pessoa possa fazer para você, mas é o que Deus já tem feito por você. Isaías 53, Ele foi moído pelas nossas transgressões, castigado pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Pastor Joaquim conta um exemplo. Ele tirou esse exemplo de um livro, que eu também já li esse livro, que naquele tempo em que a tuberculose era uma doença fatal, tuberculose matava, não tinha cura para a tuberculose, era só uma questão de tempo.
E uma moça com tuberculose, já bem magra, já sem poder andar, deitada em cima de uma cama. E a mãe dela leu para ela a escritura de Pedro, do apóstolo São Pedro, onde ele diz que as nossas enfermidades e as nossas dores ele levou sobre si. E aquilo, naquela moça, naquele estado de desespero, porque muitas vezes nós precisamos, irmão, de um estado de desespero para realmente pensarmos profundo em Deus. E quando a mãe dela leu aqui, ela disse: mamãe, você leu aí que as nossas dores e as nossas enfermidades Jesus levou sobre si? E a mãe dela disse: sim, minha filha, é o que está escrito. Ela disse: então, mamãe, então eu estou curada. E a mãe dela disse: sim, minha filha, você está curada, a palavra de Deus diz. Ela disse: mamãe, me dê meu chinelo que eu vou me levantar. Não, minha filha, não faça isso, você vai piorar. Não, mamãe, se a palavra de Deus diz, eu estou curada. Irmãos, ela se levantou e foi curada. Nunca mais sentiu nada. Não precisou ela fazer sacrifício, não precisou ela dar dinheiro para a igreja, não precisou ela pagar a campanha de cura, precisou apenas ela crer na palavra de Deus. Então, irmão Bruno disse: a cura divina é algo que Deus já fez para você. Você não tem que pagar por cura divina. Irmão Brana diz: a salvação está sobre a mesma base. Irmão, nós fomos salvos, fomos comprados pelo sangue de Jesus Cristo. Nós temos que crer nisso, temos que deixar isso entrar em nossos corações. Salvação não é algo que você vai fazer, salvação é apenas você crer. A única coisa é conseguir com que o povo creia que isto é a verdade. Deus o ensina em sua palavra e logo verifica aqueles que creem. Ele disse: todas as coisas são possíveis aos que creem. Marcos 9, 23. Você diz que não há nada impossível para Deus. Você crê nisso? Então nada é impossível para você, tão pouco, porque tudo é possível para aqueles. Deus é uma pessoa, para aqueles que creem. Vê você? Então nada é impossível para você se tão somente puder crer. Agora em 1 Reis 17, quero ler os primeiros 7 versículos, o Senhor permitindo, a escritura que nós lemos. Então Elias o tisbita, dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor Deus de Israel, perante cuja face estou, que nestes anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. Depois veio ele a palavra do Senhor dizendo: vai-te daqui, vira-te para o oriente, e esconde-te junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E há de ser que beberás do ribeiro, e eu tenho ordenado aos corvos que ali te sustentem. Vejam, que ali te sustentem. Não há não em nenhuma outra parte mais ali. Foi, pois, e fez conforme a palavra do Senhor, porque foi e habitou junto ao ribeiro de Querite, que está diante do Jordão. E os corvos lhe traziam pão e carne pela manhã, como também pão e carne à noite, e bebia do ribeiro. E sucedeu que, passado dias, o ribeiro se secou, porque não tinha chuva na terra. O Senhor acrescente suas bênçãos à leitura de sua palavra. Agora, nesta noite, quero tomar um texto desta leitura intitulado Alimento Espiritual em seu devido tempo. Nesta manhã tivemos uma lição sobre fazendo um serviço para Deus, ou melhor, procurando fazer um serviço para Deus sem que seja o tempo, a temporada, o lugar ou a pessoa. Agora, isto é alimento espiritual em seu devido tempo. Muito pouco sabemos deste profeta Elias, mas sabemos que ele foi o servo de Deus para essa hora. Deus tem usado seu espírito, que esteve sobre Elias, já 3 vezes, e tem prometido enviá-lo mais 2 vezes. São 5 o número da graça. O pôs sobre Elias, 1 Reis 17:1. Depois veio sobre Eliseu numa porção dupla, 2 Reis capítulo 2, versículo 9. Esteve sobre João Batista, Malaquias 3:1 e Mateus 11:14. E também Lucas 1:17. O anjo falou para Zacarias: e o Senhor irá diante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos. E está suposto a voltar para juntar e levar a noiva gentias, Malaquias capítulo 4, versículos 5 e 6.
Segunda parte, converterá o coração dos filhos a seus pais, que é levar a igreja dos últimos dias, a fé dos pais dela. A igreja dos últimos dias é filha dos apóstolos. Nós somos filhos dos apóstolos. Nós não somos filhos da igreja católica, nós não somos filhos de nenhuma igreja. Nós somos filhos dos apóstolos. E logo virá com Moisés e Elias para levar aos judeus a sua terra. Apocalipse 11:3. É a verdade. 5 vezes são as que Deus prometeu usar o espírito de Elias, e já usou 3 vezes, né? E quando o irmão Branda estava pregando isso aqui, estava sendo usado a 4ª vez. Agora, nem mesmo sabemos de onde veio este grande profeta. Sabemos que ele era um tisbita. Como apareceu? Sabemos muito pouco acerca dos profetas. Os profetas mesmo, irmãos, se sabe muito pouco deles. Não sabemos de onde vem, raramente. Eu não conheço nenhum profeta que veio da igreja, ou que vieram dessa genealogia. Todos foram homens comuns, sem temor, homens corajosos. Irmãos, Deus não pode usar a pessoas moles. Deus não pode usar uma pessoa mole, porque uma pessoa mole não tem coragem de nada. Uma pessoa mole não toma decisão nenhuma. Todos sem temor, e muitas vezes foram sem educação. Foram uns quantos, tal como Isaías e Jeremias. Os demais não se ocuparam eles mesmos em escrever. Este grande homem Elias nunca escreveu nada. Muitos não escreveram, talvez não soubessem escrever, mas eram homens fortes e robustos. Não há homens na Bíblia como esses profetas antigos. Desafiaram reinos, reis, embora que muitas vezes custou a cabeça. João Batista era Elias e perdeu a cabeça para Acabe. Desculpa. Para Herodes. Para Herodes, por causa da filha de Herodias. A Bíblia não diz, mas a tradição diz que o nome dela era Salomé. A mulher que pediu a cabeça de João Batista era Salomé. Mas deu a palavra. Pessoas desafiaram reinos, reis, pessoas, congregações e tudo mais, e se puseram firmes sobre a palavra. E Deus provou que estavam precisamente corretos. Desafiaram reinos, reis. Eram indivíduos muito robustos. E este Elias foi um dos mais ásperos de todos. A Bíblia diz que era um homem muito peludo e andava vestido com peles de carneiro e de camelo em torno de seus lombos. Tinha barba por toda a cara. E imagina um homem muito robusto. Porém, desse tipo não tem morrido todos. Essa raça não tem cessado. Homens de Deus. Aleluia. Nos dias do concílio de Nicéia, muitos de vocês têm lido do concílio de Nicéia, da igreja primitiva, quando quiseram fazer uma organização e acabar com todas as outras igrejas, obrigando a formar uma só igreja. Durante o tempo deste concílio de Nicéia, vieram homens robustos como Eliseu do deserto, homens fortes e robustos, comendo somente ervas, mas os dignatários e os oficiais sob o Constantino abafaram a voz destes homens. A voz do povo nunca foi a voz de Deus. Porque sendo profetas, conheceram então que o grão de trigo, a igreja noiva, tinha que cair na terra da mesma maneira que o grão de trigo noivo tinha que cair, e ali ficou por 1000 anos.
eles se opuseram ao concílio de Nicéia. Mas adiantou alguma coisa? Não. A maioria, no nome de Deus, decretou que a partir dali a igreja se chamaria católica, Igreja Apostólica Universal, que é a única, que a palavra católica quer dizer universal, né? Então veja, irmãos, não adiantou aos homens de Deus se porem contra, mas eles se puseram. Mas aquilo tinha que acontecer, porque não tem nada que está acontecendo que não seja sob o controle de Deus, irmãos. A igreja tinha que morrer, tinha que passar pela idade das trevas para poderem vir os reformadores e para poder vir a mensagem da restauração no tempo do fim. Agora, começando aqui do 28, você pode imaginar uma gente moderna como essa? Como lhe soaria um verdadeiro servo de Deus? Na internet você vê muita coisa engraçada. Jesus dizendo: vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Aí puseram a figura de um desses grandes homens aí, de Macedo, Papa e outros aí. Aí um diz assim: quem é esse louco? O que ele quer dizer com isso? Já pensou? Quando esses homens, essas igrejas estão correndo atrás de milhares de reais, Jesus falou: vai, vende tudo que tem, dá aos pobres. Quão diferente isso. Nessa mensagem, a seta, a flecha do livramento de Deus, o irmão Branham diz que nem se permitiria viver uma vida de luxo. Se alguém lhe desse uma grande oferta, ele tiraria o suficiente para o seu sustento e da sua família e poria o resto nas missões estrangeiras, na pregação do Evangelho. Gastaria o dinheiro na obra de Deus. As igrejas aí, né, comprando fazenda, né, todas essas coisas por aí. Mas veja, você pode imaginar uma gente moderna como essa? Como lhe soaria um verdadeiro servo de Deus? Estava louco, estava fora de si, não podia haver tal coisa. Eles eram religiosos, muito religiosos, tinham homens sinceros, tinham um povo sincero, eram muito religiosos. Ele sabia que se necessitava mais do que uma teologia comum, se necessitava mais do que qualquer mensagem comum, se necessitaria mais que a simples pregação da palavra para quebrantar esses corações de pedra. Ele sabia que se necessitava do assim diz o Senhor para enviar esse juízo sobre a gente. Ele sabia, além do mais, que quando saía com assim diz o Senhor, e em verdade era assim diz o Senhor, rejeitá-lo seria juízo. Irmãos, o irmão Branham falou que quando saía com assim diz o Senhor, e em verdade era assim diz o Senhor. Já vi muitas pessoas dizerem: Deus falou comigo. Deus falou comigo é o quê? Assim me disse o Senhor. Deus falou comigo? Deus falou comigo, assim, assim, assim. Assim me disse Deus, assim disse o Senhor. Irmão, se aquilo não se cumprir, a pessoa que fala isso, eu vou dizer sinceramente, ela está em mais dificuldade com Deus do que o Papa. Ela está em mais dificuldade com Deus que todos os macumbeiros juntos do Brasil, porque ela está mentindo no nome de Deus. Você diz assim: Deus falou comigo e assim me disse Deus, e você diz que Deus disse aquilo para você. Se Deus não tiver dito, você está pior do que tudo isso junto. Eu não digo assim diz o Senhor, a não ser que Deus me diga mesmo. Se algum dia eu disser Deus me disse assim, 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 irmão, pode saber, foi Deus mesmo. Porque eu não tenho coragem de dizer Deus me disse uma coisa sem eu ter certeza que Deus me disse. Eu não tenho coragem, porque eu sei a responsabilidade que é isso aí.
Mas irmão Bruno disse aqui, homens que viam com assim diz o Senhor, e em verdade eram assim diz o Senhor. Aleluia. Então rejeitá-lo seria juízo. É claro, rejeitar assim diz o Senhor é juízo. Ora, irmãos, se qualquer pastor chega e diz, Deus falou comigo assim, 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 você nem que não crê, você tem que aceitar, porque você tem medo de ter ser verdade, você vai brigar com Deus. Deus dizer uma coisa e você dizer que é outra, você dizer que não aceita o que Deus falou, é morte, é juízo. Por isso que tem que ter cuidado, porque isso vira uma arma. Deus falou assim, assim comigo, ninguém vai dizer mais nada se Deus falou com você. Agora só que se Deus não tiver falado, você vai pagar por isso também. Então veja, rejeitá-lo seria juízo. Vemos isso em nosso dia também. Você verá isso em qualquer era, porque só resta juízo quando você cruza a linha da misericórdia. Agora quero tipificar a Elias como a igreja de hoje. Pouco antes do juízo, ele recebeu esta mensagem. Elias representou sendo cuidado no natural, seu alimento natural, porque não ia chover de acordo com a palavra de Deus por 3 anos e 6 meses, ou até que Elias requeresse chuva. O tempo que tu disseres, Elias, esse será o tempo. Por isso ele foi diretamente ao rei e lhe disse, não haverá nem orvalho até que eu diga. Isso é tanto uma responsabilidade, como uma mensagem muito considerável. Agora vamos tipificar isso com a seca espiritual de hoje. Todos estamos de acordo em que há uma grande seca espiritual na terra hoje em dia. Falando espiritualmente. Sabia você que isto foi predito pelos profetas? Que assim sucederia um pouco antes da segunda vinda de Cristo? Disseram que haveria uma fome na terra, e que não seria uma fome de pão, mas fome de ouvir a palavra de Deus. Amós 8:11. Esse dia está aqui, ouvindo a verdadeira palavra de Deus. E isso tipifica a seca natural com a seca espiritual. Deus tenha misericórdia de nós, irmãos. Deus nos ajude, porque a coisa é séria. Agora, durante esse tempo, Elias tinha um lugar secreto ao qual Deus lhe havia ordenado que fosse. Essa é a coisa que queremos ver agora. Antes de ter oração pelos enfermos, Elias tinha um lugar provido por Deus. Deus mandou Elias, vai lá para a beira do riacho. A igreja nunca preparou este lugar para ele, o rei tampouco, e nem Elias preparou este lugar. Mas foi Deus quem proveu este lugar secreto para Elias, para que pudesse ser alimentado durante todo o tempo da seca, onde seu alimento foi provido de dia em dia. Ele não necessitava de se preocupar com o que ia acontecer amanhã, ou se ia acabar o alimento. Deus lhe havia dito, eu tenho ordenado aos corvos e eles te alimentarão. Que coisa tão maravilhosa! Este é um tipo do lugar secreto que temos em Cristo. Aleluia. Isto é também o que esta gente havia feito nos dias de Elias. Haviam se apartado da palavra. Eles criam que tinham a palavra, porém em verdade não a tinham. O povo dos dias de Elias cria que tinha a palavra, mas na verdade não tinha. O irmão Bruno diz aqui, eu não sei se eu vou ler isso aqui nesses parágrafos que estão contidos aqui, mas o irmão Bruno diz que Acabe, embora ele tenha sido o pior rei de Israel, irmãos, ele foi o que fez pior aos olhos de Deus. De todos os reis, ele foi o que fez pior. Mas ele era religioso. Ele tinha parte na adoração ao Deus verdadeiro, porque ele sustentava a escola dos profetas. Ele tinha 400 profetas sustentados por ele.
Profetas de Deus. A gente às vezes quer falar cristão, mas não existia Cristo, né, no Antigo Testamento. Então veja, é a mesma coisa, as pessoas acham que tem Deus, as pessoas acham que estão na palavra. Eles também achavam que estavam na lei. A palavra sem a revelação, irmãos, é morta. A letra mata. O que vivifica é o Espírito. Notemos então que durante o tempo em que Deus ia castigar ao incrédulo, porque o castigo vai vir sobre o incrédulo. O que é que está segurando o castigo? Irmãos, quando Deus foi destruir Sodoma e Gomorra, aquelas duas cidades, Deus revelou a Abraão o que Deus ia fazer. E Abraão começou a interceder por Ló, por Ló. Começou a interceder por Ló e disse: Senhor, se lá tiverem 50 justos, porque Abraão sabia que Ló era um justo. Abraão, embora não fosse um santo, um crente verdadeiro, um crente da mesma linhagem de Abraão, Abraão sabia que Ló era crente. Se lá tivesse 50 justos, tu destruirias com os 50 juntos? Deus disse: não, por amor dos 50 eu não destruiria. Irmãos, por fim, só ficaram 4 e só escaparam 3. Mas ainda 3, por causa de 3, Deus não destruiu a cidade. Enquanto os 3 não saíram, a cidade não foi destruída. Quando a igreja do Senhor Jesus Cristo for retirada da terra, Deus vai destruir esse mundo. O que nós estamos esperando é isso, é que Jesus venha buscar a sua igreja agora. Porque quando a igreja for tirada da terra, a terra será destruída, logo na sequência. Então veja, nós temos então que durante o tempo em que Deus ia castigar o incrédulo, Ele preparou uma via de escape para o crente. O mesmo que faz sempre, Deus envia um escape. Nos dias quando Ele ia destruir ao mundo com água, Ele fez uma via de escape para Noé. Quando Ele se propôs a afogar ao Egito, Ele preparou uma via de escape através do mar para seu povo. Como pode Deus fazer seu caminho? Onde não há caminho, Ele é aquele caminho. Aleluia! Deus é o caminho. Agora veja aqui, agora nos damos conta que estamos nos aproximando da hora mais eminente que a história tem conhecido. Não é o projétil brilhante com a sua cabeça explosiva que devemos temer, uma bomba atômica, nem terremoto que devemos temer. Olha, irmão, olha o que é que o irmão Brando diz que nós devemos temer. Escute bem, abra bem os ouvidos para escutar o que o irmão Brando dizer, o que é que nós devemos temer. São as igrejas as que devemos temer. É a hora em que vivemos que devemos vigiar. Como eu acabei de falar, está vendo a reunião das religiões, Papa, povo judeu, as lideranças judaicas, as lideranças palestinas, muçulmanas, todas se juntando. É onde o irmão Branham explica que quem tem a marca da besta vai ser marcado na testa ou na mão, porque quem não tem a mesma doutrina, irmão, vai assinar um acordo. Especialmente os muçulmanos, os judeus e os muçulmanos nunca vão crer na mesma doutrina da Igreja Católica, mas vão assinar um acordo de trabalhar pela paz mundial, trabalhar pelo bem-estar dos povos, de pedir a Deus pela humanidade. Vai ser feito um acordo, vai ser marcado pela mão, porque vai assinar na mão, com a mão. Então a hora em que devemos vigiar, e o que nós devemos temer é a igreja. As pessoas dizem assim: era bom que em cada esquina tivesse uma igreja. Irmão, era melhor que em cada esquina tivesse um bar, porque um bar não engana ninguém, já uma igreja engana. Uma igreja engana, além de tirar dinheiro do povo, porque todas as igrejas aí, o assunto é tomar dinheiro do povo.
engana, porque mata a alma com doutrina errada. Mata a alma com doutrina errada. Aleluia. Vamos ler aqui 59 agora. Ele diz: não haverá chuva. Você sabe como foi que Elias, quando Acabe encontrou-se com Elias, o que foi que Acabe disse para Elias? És tu perturbador de Israel? És tu perturbador de Israel? Porque havia uma causa para aquele castigo. E Elias disse: não, mas as tuas feitiçarias, a tua idolatria tem trazido essa condição. Mas ele queria pôr a culpa em Elias, porque na realidade o castigo saiu pela boca de Elias: não choverá. Mas o que trouxe o castigo, o que trouxe a palavra de Deus pela boca de Elias, foi a idolatria de Acabe. Ele disse: não haverá chuva. A princípio riram dele, criam que estava louco e que era um fanático, mas ele tinha o assim diz o Senhor, que não ia chover. E Deus, antes que fizesse isso, o havia revelado a Elias, seu servo. Ele foi um profeta provado e vindicado. Vindicado quer dizer, irmãos, confirmado por Deus. Assim sendo, o povo devia haver se arrependido, mas em vez disso zombaram dele e disseram: temos bastante chuva, nossos depósitos estão cheios e os rios correm bem. Porém a Bíblia disse que não houve nem sequer um orvalho por 3 anos e 6 meses. Nem orvalho, irmãos. Todos os riachos e toda a água se secou por onde quer que fosse. Isso não foi esse homem, esse foi Deus falando através daquele homem. Irmão, você sabe o que é que acontecia quando no Antigo Testamento um homem dizia que era profeta e falava por Deus? Se a profecia não cumprisse, ele era morto. Ele era morto a pedradas. Os homens tinham medo de falar no lugar de Deus, porque se não cumprisse, ele era morto a pedradas, apedrejado. Esse foi o eu que era. Sempre sabemos disso. Assim vemos que quando um homem enviado de Deus, ordenado de Deus, e com o verdadeiro assim diz o Senhor, aleluia, o verdadeiro assim diz o Senhor, a mensagem e o mensageiro são um, iguais, porque ele é enviado para representar o assim diz o Senhor, palavra por palavra. Por conseguinte, ele e sua mensagem são o mesmo. O homem denominacional, sob os auspícios de sua denominação, sob o cuidado de sua denominação, ele e sua igreja são um. Um teólogo sobre a teologia, produzida por alguma denominação, ele e sua mensagem são um. Igreja de teologia, um teólogo, isso é correto. Então, quando vem um homem com o assim diz o Senhor, ele e a mensagem são um. Aleluia. E quando Elias veio com o assim diz o Senhor, ele e sua mensagem chegaram a ser um. Tal como quando Jesus veio, ele era a palavra, São João 1. Assim sendo a palavra de Deus e o mensageiro da era, eram a mesma coisa o tempo todo, é a verdade. Aleluia. Então nós temos o mensageiro e a mensagem de Deus para essa era. Eu vou terminar aqui, vou ler aqui para nós terminarmos aqui, porque senão nós vamos longe. Aleluia. Irmão Brana, falando aqui, o irmão, na manhã do dia seguinte, quando estávamos ali, muitos dos homens estão aqui agora, eram como que uns 15. De repente um ministro se aproximou e me disse: irmão Brana, meu nome é Douglas McHughes, fui um dos pastores que colaboraram com você na Califórnia. Então eu lhe apertei a mão e lhe disse: tenho muito prazer em conhecê-lo. Ele me disse: eu quero fazer-lhe uma pergunta.
disse, ali estava Roy Robertson, um dos oficiais aqui do tabernáculo, o irmão Wood, Terry, Billy, o irmão McAnally, e eu não sei quantos mais estavam de pé ali, e disse, quero perguntar-lhe algo. Disse, o Senhor lhe dá visões aqui fora como estamos? Perguntou para o irmão Brano se Deus dava visões ao irmão Brano, fora da igreja. Eu lhe disse, sim, irmão, porém eu venho aqui para distanciar-me um pouco de tudo, para descansar. E quando voltei a cabeça, olhei e via um doutor, um homem de bom tamanho, olhando-lhe e lhe dizia, reverendo McHughes, esta alergia em seu olho muito logo lhe deixará sem visão. Eu tenho sido seu médico por 2 anos e nada posso fazer para remediá-lo. Então eu me voltei para ele e lhe disse, a razão por que você me perguntou, isso é porque seu médico lhe disse outro dia que você tinha uma alergia em seu olho. Era como que ao meio-dia, como que às 11 da manhã. E ele estava usando óculos contra o sol. E disse, a razão pela qual você está usando esses óculos, não por causa do sol, mas por causa de seu olho, porque o doutor lhe disse que perderá esse olho. Então começou a chorar e disse, é verdade. Me dispunha a ir-me, trazia na mão uma pá, e vi que ele estava diante de mim, olhando-me, com seus olhos tão brilhantes. Então lhe disse, porém assim diz o Senhor, você não perderá esse olho. Aleluia. Neste outono passado, eu estive de caçada com ele, e ele podia ver melhor do que eu, ou do que qualquer outro do grupo. Então via uma senhora de idade, que tirava as meias e estava levantando a barra de seu vestido, e ela disse, filho, se tu vires o irmão Brano, diga-lhe que ore por meus pés. Olhei e parecia como que tumores ao redor de seus pés. Então disse a ele, só uma senhora com cabelos brancos, que ele disse antes de sair, que se você me visse, que me pedisse que orasse por seus pés. Ela tem tumores pequenos nos pés. Ele quase desmaiou. Era o ministério, irmãos, do irmão Brano. Me disse, essa é a verdade. Lhe disse, diga-lhe que não se preocupe, que tudo estará bem. Comecei então a distanciar-me, e ouvi a voz de Deus falar comigo, separa-te a um lado rápido. Roy Robertson estava ali de pé, e sabendo que ele era um veterano da guerra, pus minha mão sobre esse ombro e disse, irmão Roy, esconda-se tão rápido quanto possa. Ele disse, o que sucede? Disse, ande, esconda-se. Então eu me fui caminhando, deixei cair por terra a pá que trazia, dei meia volta, tirei meu chapéu, e eis que ele vinha, a glória de Deus descendo no torvelinho, no redemoinho, que destroçou o lado do monte, explodiu, estremeceu o lugar e cortou a copa das árvores, passando como a 1 metro por cima de minha cabeça. Então regressou para cima como um funil e explodiu outra vez, e assim sucedeu por 3 vezes. Quando se foi a 3ª vez, o irmão Banks veio onde eu estava e me disse, é disto que você falava? Quando o irmão Bruno mandou ele se esconder, ele disse, sim. Que foi? Ele perguntou ao irmão Bruno, o que foi isso? Eu lhe disse, Deus aparece em torvelinhos. Olha, por que o irmão Bruno falou isso? O irmão Bruno disse assim, eu não sabia se Deus queria que eu lhe dissesse ou não. O irmão Branham, mesmo quando viu uma visão, irmãos, ele só contava para as pessoas se ele recebesse autorização de Deus. Tem pessoa que fala qualquer coisa sem Deus mandar, irmão. Fala até mal da vida dos outros, que vergonha. Então fui orar por um momento. Então ele me disse que podia dizê-lo. Eu disse para o irmão Branham, pode dizer. O irmão Branham disse, é juízo que está caindo sobre a costa ocidental. Veja agora, se dê conta do que sucedeu umas poucas horas depois desse incidente. O Alasca se afundou e agora a costa inteira vai se afundar. Estamos entrando no juízo. A misericórdia tem sido rejeitada. Porém, graças sejam dadas a Deus. Nós temos alimento espiritual. Aleluia! Alimento espiritual. Estamos vivendo da bondade, da misericórdia, da revelação de Jesus Cristo nesses últimos dias, vindicando-se a si mesmo entre seu povo. Amém. A mensagem de Deus para a era. Perguntaram para o irmão Branham qual era a verdadeira evidência do Espírito Santo. Porque o mundo religioso,
principalmente o mundo pentecostal, diz que a evidência do Espírito Santo é falar em línguas estranhas. O irmão Branham disse que era o amor. O irmão Branham disse: pareceu-me muito bem que era o amor, que é uma das evidências do Espírito Santo, irmão, é o amor. Mas o irmão Branham falou: a verdadeira evidência do batismo do Espírito Santo é receber a palavra de Deus para a hora em que se vive. Essa é a verdadeira obra de Deus. Quando perguntaram para Jesus em São João 6, acho que é 28 ou é 68, olha aí, 6, 28 a 68, acho que é 6, 68, que faremos para executarmos as obras de Deus? Jesus disse: a obra de Deus é esta, que creiais naquele que Ele enviou. É 6,28 mesmo, 6,28. A obra de Deus é esta, que creiais naquele que Ele enviou. Nos dias de Jesus, irmãos, para estar na obra de Deus, para fazer a obra de Deus, teve que crer no Senhor Jesus Cristo. E qual foi o dia em que para fazer a obra de Deus não foi crer no homem que Deus enviou? Quem foi que se salvou nos dias de Noé? Quem foi que fez a obra de Deus nos dias de Noé? Quem creu que Noé era um profeta de Deus. Nos dias de Moisés, quem creu que Moisés era um profeta de Deus. Quem foram os que mais aceitaram Jesus? Foram os que creram que João Batista era um enviado de Deus. Todos os que creram nos mensageiros de Deus executaram a obra de Deus. Nós cremos que estamos executando a obra de Deus, porque nós estamos crendo no mensageiro de Deus para esta era, o profeta desta era, William Marlon Branham. Deus abençoe os irmãos, no nome de Jesus Cristo. Vamos ficar de pé, vamos encerrar com a oração. Aleluia. Paulo, ora aqui, Paulo, para encerrar o culto. Todo mundo orando, irmão, todo mundo orando. E quem quiser vir orar às 9 horas da manhã, pode vir. Bendito Deus Todo-Poderoso, Santo Pai Celestial, nós te agradecemos pelas bênçãos, Senhor. A nossa maior bênção, Pai, foi que o Senhor nos salvou, Senhor, lá na cruz do Calvário, Senhor Deus. Nós somos agradecidos por isto, Senhor Deus, e que nesta era, Senhor, em que há tanta confusão, Senhor Deus, há tanto engano, o diabo está enganando aí o mundo. Ó Pai, neste tempo Tu enviaste um profeta, Senhor Deus, e pela Tua graça e misericórdia, Senhor Deus, nós estamos executando a obra de Deus. Nós estamos crendo, Pai, naquele que Tu enviaste, Senhor Deus, que o Teu profeta para esta era, Pai, para nos levar de volta à doutrina dos nossos pais apostólicos, Senhor Deus. Ó Pai, e essa é a fé que nos levará no arrebatamento, Senhor Deus. A fé está nas mensagens. Nós te agradecemos, Senhor. Nós temos o coração grato, Pai. Que o Senhor continue nos abençoando. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Está terminado, irmão. Deus abençoe, Deus o leve em paz. Teve audiência hoje, Jorge? Não teve? Ou não olhou? Amém. Deus abençoe.